Nós vamos trazer uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a cura de um leproso. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido algumas pregações a respeito desta passagem, mas acredito que Deus tem algo para a tua vida, para a minha vida essa noite, através desse texto. E diz assim no versículo 12, irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 12: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham. Olha só, irmãos, multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa falar ao coração de cada um que está aqui. Que a sua palavra possa ser vida, Pai, para aqueles que necessitam, daqueles que estão precisando da sua palavra para ser transformados, curados e purificados. Amém? Eu quero trazer um texto aqui, a misericórdia de Jesus. Nós vemos um texto onde Jesus está passando por uma cidade. Alguns teólogos estudiosos dizem que é Galileia, outros Cafarnaum, mas Jesus está passando, independente do local. Jesus está passando aqui essa noite, meu irmão. Jesus está passando na sua casa. Jesus está passando, irmão. Jesus, ele se movimenta. Nosso Deus é um Deus que se movimenta. Nosso Deus é um Deus que está atento, olhando para aqueles que estão sempre dispostos a servi-lo. Nós sabemos que nós vivemos um momento de crise no país, doenças, pessoas que estão acometidas de dengue, internada. Minha filha ficou, acho que uma semana na UTI, minha sogra, depois meu outro filho, Isaac, mas para a glória de Deus, todos estão curados, para a glória de Deus. Então, e doença, irmão, não é algo fácil. Você pode até ficar sem dinheiro, mas doente é algo que tira a sua paz, tira o seu brilho, você não tem alegria, você se sente fraco, se sente sem força. E nós vemos aqui um homem que ele estava com lepra, e a lepra, irmãos, é algo que é uma mancha que sai na pele. Se você pegar água, a pessoa não sente dor. Se você pegar água quente e derramar na onde a pessoa tem lepra, ela não sente dor, ela não tem aquele tato que nem a gente, a sensibilidade da pele de algo queimar, algo bater, e esse homem estava assim. A cura do leproso revela, que Jesus coloca para nós, que ele revela as doenças mortais. Naquela época não tinha cura para uma doença como essa. As pessoas não tinham a medicina que nós temos hoje. Hoje sim, nós temos como ter médicos, medicamentos que possam curar a pessoa que tenha lepra. Mas nós estamos vendo um texto que não havia. Essa era uma doença mortal naquela época. A pessoa ficava isolada. A pessoa era retirada para um canto, era colocada em um local onde não podia ter contato com outras pessoas, e quando um leproso estivesse andando e alguém se aproximasse dele, ele tinha que erguer a mão para o alto e gritar: impuro, impuro, impuro. Acho que era não tinha certeza, que era algo vexatório, né, irmão? Imagina você ter que se afastar de todo mundo,
estar longe da sua família. A Bíblia não fala se esse homem tinha uma família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, mas a Bíblia fala que ele estava coberto de lepra. Ele não só tinha lepra, ele estava coberto de lepra, irmãos. Era uma pessoa que estava cheia de lepra. E como eu quero trabalhar alguns pontos aqui com os irmãos, eu coloquei, primeiro ponto, o doente. Versículo 12. A lepra era uma doença mais temida naquele tempo. Ninguém queria ter ou possuir uma doença dessa. Os infectados pela lepra eram isolados, como nós acabamos de dizer. Levítico capítulo 12, Levítico capítulo 13 vai falar sobre o que era feito com um leproso. Então nós vemos que as pessoas com lepra eram afastadas, eram colocadas, como se dizem em algum meio futebolístico, de escanteio. Essa pessoa não pode ficar no nosso convívio, porque ela tem lepra. Ela é uma pessoa contagiosa, é uma pessoa que está vivendo um momento ruim. A lepra também tinha a implicação social e religiosa. Imagina você afastado da sua família. Quando uma pessoa está determinada doença, ela é levada para o hospital, dependendo da gravidade da doença, ela é colocada na UTI. Já é afastado, tirado do meio daqueles que ali estão, dependendo da situação. A lepra também tinha o quê? A implicação religiosa. A pessoa não podia ir no templo, a pessoa não podia adorar a Deus, a pessoa não podia simplesmente fazer uma oferta a Deus, não podia fazer nada disso. Mas veja bem, tudo na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Deus, ele estabelece dia e hora para que ele possa ter um encontro com você. E coube a esse homem, Jesus está passando naquela cidade. O encontro da vida, da esperança, com aquele que não tinha mais esperança. O encontro da misericórdia, da graça, com aquele que estava condenado à morte. O encontro de Jesus é um encontro que nos revela o poder de Deus sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre aqueles que estão perdidos no mundo. Porque Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, é para mudança, é algo extraordinário, tudo muda. Aquilo que estava podre, aquilo que já cheirava mal, aquilo que já não tinha mais saúde ou salvação, é transformado quando Jesus entra na vida de um pecador. E nós vemos que Jesus entra na vida desse homem que estava doente. E nós vemos que ele rompe as barreiras. Esse homem, ele rompe as barreiras, irmãos, porque ele não tinha mais nada a perder. O texto fala: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, às vezes a lepra encobre nossa visão, irmão. E eu quero abrir parênteses aqui, a lepra como um pecado, como algo que tira a visão de Jesus. Uma pessoa que está coberta de pecado, uma pessoa que não consegue ver, não tem mais sensibilidade, igual a lepra. O pecado, ele começa pelo aquele pecadinho pequeno. Se existe pecado grande ou pequeno, mas existe algo que a pessoa já fala: não, mas eu fiz isso, não tem problema. E quando ela cai por si, ela está coberta de pecado. Mas nós vemos pelo texto que esse homem que estava coberto de lepra, quando ele viu Jesus, irmãos, uma pergunta: faz quanto tempo que você não vê Jesus? Às vezes estamos na igreja, às vezes estamos vindo aos cultos, mas não estamos vendo Jesus, não estamos nos prostrando como esse homem se prostrou para ver e reconhecer a majestade de Deus. Estar na igreja não significa que você está vendo Jesus. Você precisa romper barreiras, você precisa abrir o teu coração, dobrar o teu coração na presença de Deus e mostrar que você é uma pessoa que acredita naquilo que Jesus continua fazendo ainda hoje.
E esse homem, ele prostra o seu rosto em terra. Ele roga: se quiseres, podes me purificar. É purificação, é cura, é transformação. Esse homem reconhece a majestade de Jesus. Ele reconhece que ele é dependente de Jesus. E Jesus viu esse homem, Jesus olhou para esse homem, viu a fraqueza, a miséria que estava sobre ele. Jesus, certa feita, olhou para mim e viu a minha miséria, a minha lepra, e ele teve compaixão. Eu acredito que em algum ponto da sua vida, da sua jornada, você olhou para Jesus e Jesus viu você. E ele não só te viu, mas ele também estendeu a mão para você. E ele estendeu a mão e ele tocou em você, e você foi transformado. Você mudou, a sua vida mudou. O seu modo de pensar mudou. O seu modo de ser mudou. Eu acredito que mudou, porque quem eu era, como eu era e o que eu fazia, Deus foi me transformando. Foi mudando. Tem mudanças que é instantânea, tem curas que é imediata, mas tem curas que ela é trabalhada ao longo do tempo. São cicatrizes que vão fechando, são mágoas que estão sendo tiradas dos nossos corações, são pensamentos que são transformados, são atitudes que se mudam. Se eu andava de tal maneira, eu começo a olhar para Jesus e vejo que aquele meu modo de andar, de pensar, de agir, não é da forma que Deus quer. E isso faz com que o pecador, ele mude o seu percurso. Ele muda a sua atitude. Ele transforma. E quem te conhece e vê você, fala assim: mas não é a mesma pessoa que eu conhecia. Não, alguma coisa mudou, alguma coisa transformou. A vida desse homem foi transformada. Quem via esse homem, o cheiro dele, a lepra, a doença, destrói a pele, a pessoa fede, a pessoa fica num estado que ninguém quer chegar perto ou estar perto de uma pessoa. Você já passou por um mendigo que não toma banho, uma pessoa que vive na rua? É um cheiro forte, é um cheiro que às vezes nós não conseguimos nem respirar direito de tão fedido que aquela pessoa está. Esse homem estava numa situação assim, a sua carne apodrecendo, fedendo, sem esperança, sem oportunidade, mas ele viu Jesus. Ele viu, em meio à doença, em meio a tudo ao contrário na vida dele, ele conseguiu enxergar Jesus. Eu não sei o que você passa na tua vida. Eu não sei quais são os problemas que você está passando, ou a enxurrada de problemas que está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que você faz, e nesse meio dessa enxurrada você não consegue ver Jesus. Deus está nos falando através da palavra dele que esse homem viu Jesus. Então, se ele viu Jesus, você também pode ver Jesus. Olhe para o Senhor. Não olhe para os teus problemas, não olhe para a tua doença, não olhe para aquilo que você está passando, mas olhe para o Senhor. Em meio a toda a adversidade que Jó enfrentou, ele conseguiu ver Jesus. Ele conhecia a Jesus, a Deus só de falar, mas a partir do momento ele começou a ver a Jesus, entender que Deus estava com ele, irmãos. E assim é na nossa vida. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, a cura foi desejada. Ele só não viu Jesus, mas ele também desejou ser curado. E eu acredito que qualquer pessoa que esteja enferma, ela deseja ser curada, né? Ninguém quer ficar doente. Ah, não, eu quero ficar doente. Não, você quer ser curado.
Você quer ser transformado. Às vezes a sua cura é espiritual, é interior. Você não está acometido de uma doença, um câncer, uma lepra, AIDS, qualquer outro tipo de doença, você não está, mas você quer ser curado. E às vezes você fala, Senhor, eu quero mudar meu jeito de ser. Eu sigo ao Senhor, eu vou à igreja, eu sou um crente fiel, mas tem hora que eu não consigo. As coisas mudam, vem pensamentos ruins na minha cabeça, e parece que tudo aquilo que eu ouvi no culto, ou tudo que eu leio na palavra, parece que não se realiza na minha vida. Mas um desejo eu tenho, é de ser transformado. Esse homem, ele desejava ser curado. Eu acredito que se oferecesse qualquer coisa para aquele homem, ele não queria, a não ser a cura. Ele não buscava dinheiro, ele não buscava fama, ele não buscava um emprego, mas ele buscava ser curado, ele desejava, ele reconheceu a divindade de Jesus, ele se curvou sob a soberania de Jesus, e ele cria no poder de Jesus. Olha, um crente, irmãos, um verdadeiro crente, ele reconhece a divindade de Jesus. Tem pessoas que não reconhecem que Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus, não. Jesus é Deus. Ele se curvou sob a soberania de Jesus. Às vezes nós não se curvamos nem para orar, irmãos. Não dobramos o nosso joelho. Nós vivemos uma vida, acordo cedo, levanto, vou ao serviço, corro daqui, corro dali, e esquecemos de se curvar, de dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu serviço, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me guardado de todos os males, e ainda que você não esteja curado, que você ainda esteja com a enfermidade, Senhor, eu te agradeço, porque eu estou servindo ao Senhor, e o Senhor tem me dado força para continuar, ainda mesmo com esse espinho na carne, eu tenho louvado o teu nome, porque eu sei que basta o Senhor querer. E se tu quiseres, como esse homem disse para Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Então, às vezes nossa oração tem que ser, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha casa. Se o Senhor quiser, essa noite, o Senhor pode visitar aquela pessoa que está enferma. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar meus pensamentos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha vida, Senhor. Transforma-me, Senhor. Muda, Senhor. Então nós vemos que esse homem, ele reconhece a divindade, a soberania e o poder de Deus. É uma lição que nós temos que aprender, reconhecer a divindade do Senhor. Nós seguimos um Deus que é poderoso, e tudo que está acontecendo, a tua vida está na mão do Senhor. Tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus, irmãos. Não cai uma folha da árvore se não ser permissão de Deus. Você está aqui porque é permissão de Deus que você está aqui essa noite. Se você ainda continua respirando, é porque é permissão de Deus. Porque Deus é aquele que cura. Terceiro ponto que eu quero colocar, irmãos. A cura era necessária. Por que a cura era necessária? Porque Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus, ele viu. Jesus, ele se compadece daquilo que acontece em nossas vidas. Nós temos um texto que nós vemos, Jesus até chorou, porque ele se compadece sim com aquilo que acontece em nossa vida. Às vezes nós nos sentimos assim, não, Jesus, Deus parece estar tão longe, eu oro, eu vou à igreja, e nada muda, as coisas, mas Deus se compadece, a cura era necessária. Nós vemos que os relatos bíblicos,
E eu escolhi aqui Lucas, porque Lucas era um médico. E quando fala de doença, mais do que ninguém, um médico para entender. Mateus vai falar, Marcos também vai falar. Mas Marcos vai dizer, que Jesus fala assim, não conte a ninguém que você foi curado. Irmãos, em Marcos esse homem saiu contando. Agora imagine você, sendo curado de uma doença, que para a época não tem cura. Você ia ficar quietinho, irmão? Você ia ficar quieto? Eu acredito que eu não ficaria. Eu ia falar, Senhor, o Senhor me curou. Gente, irmãos, eu estou curado, olha a minha pele. Não está mais podre. Olha meu rosto. Imagina a fisionomia daquele homem que estava desfigurada. E quem olhou para ele, quem olhava para ele, via que a fisionomia dele já não era do jeito que era, porque Jesus o curou, então era necessário que aquele homem fosse curado, para mostrar que Deus se compadece das nossas dores, Deus se compadece do nosso sofrimento. E quando o milagre chegar na tua vida, é para que todos vejam. O milagre de Deus é para que todos percebam, algo aconteceu na vida desse irmão, dessa irmã, porque ele está diferente, a pele dele mudou, o sorriso mudou, tem brilho no olhar, algo aconteceu, e foi Jesus que fez essa cura que você desejava, que era necessário, para que o nome dele fosse glorificado. A lepra contaminou, deformou, isolou aquele homem. Romanos 8, capítulo 12, nós vemos que o pecado, ele faz isso com o ser humano. Ele deforma, ele muda, ele desfigura o ser humano. A morte entra, o brilho sai, e nós vemos que esse homem, ele foi curado, transformado, porque Deus transforma aquilo que para os homens não tem jeito de ser transformado. E nós vemos que Deus transformou. Vamos ver lá, Romanos 8, capítulo 1 e 2, irmãos. Romanos 8, capítulo 1 e 2, diz o quê? Portanto, condenação nenhuma há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Jesus, de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aquele homem estava em Cristo. O pecado e a morte foram tirados. Ele foi transformado. Porque não há condenação. Quando você está em Cristo, quando você está em Cristo Jesus, é inserido. E aquele homem foi inserido na misericórdia, da cura, da graça. Jesus ainda continua dizendo a ele, irmãos. Esse texto é rico, porque Jesus ainda vai falar assim, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Irmãos, você naquela época, se você encontrasse um leproso, você não poderia tocar nele, porque senão você ficava imundo, e você também não poderia mais fazer parte da sociedade. Você vê que nosso Deus é o Deus que toca naquilo que é imundo, para transformar aquilo que era imundo em purificação, em transformação. Esse homem pede o quê? Me purifica, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor. E às vezes, para nós sermos transformados, purificados, nós precisamos receber o toque de Jesus. Nós precisamos receber o Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Portanto, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que não andam mais segundo o desejo e a vontade da carne. Porque foram tocados. Foram cheios do Espírito Santo. Foram mudados, e Jesus, ele tem a compaixão, e ele toca naquele homem, ele estende a mão, sempre, Jesus sempre estendeu a mão,
Jesus estendeu a mão para Pedro. Pedro estava afundando. Jesus pegou na mão e trouxe ele à tona. Jesus estendeu a mão para a sogra de Pedro, irmãos. Em Mateus 8,15, vemos que Jesus toma a mão da sogra de Pedro e a febre a deixa. Uma febre. Jesus foi lá, tocou na mão dela e a febre o deixou. A filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus pega na mão daquela menina e ordena que ela se levante. Toda vez que Jesus estende a mão para alguém, é para levantar, é para curar, é para transformar, é para mudar, irmãos, é para socorrer. Jesus cura um homem com a mão ressequida ou seca, Mateus 12, versículo 13. Jesus, ele vê o seu sofrimento. Jesus, ele vê aquilo que acontece com a gente. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos, e nós achamos assim, não, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, né? Amém, glória a Deus. Mas parece que nós não estamos com fé. Aquele homem, além de reconhecer a divindade de Jesus, a autoridade, ele tinha fé, porque ele foi até Jesus. Eu vou até Jesus, eu tenho fé, que se ele quiser, ele pode me curar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se escondeu a sua enfermidade, no meio da multidão, ela não fala um A, mas ela só toca na orla do vestido. Aí o toque foi ao contrário, não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. Aqui Jesus toca nesse homem. Às vezes você precisa tocar em Jesus, mas se você não tocar em Jesus não tem problema não, ele toca em você. Oh, aleluia, ele toca em você, irmão. Às vezes você está lá no seu cantinho, você fala, não vou tocar, não quero, eu não vou lá na frente, não, isso não é para mim. Jesus vai lá e toca em você, e quando ele tocar em você, você vai ser purificado, você vai ser transformado, você vai ser cheio da presença do Senhor, aleluia, Deus maravilhoso. Quarto, irmãos, a cura foi realizada, a cura foi um ato de misericórdia. Tocou-lhe, Jesus se identificou com a cura, com aquele homem, e tocou nele. Tocou e não somente tocou, no grego aqui, ó, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. No grego fala que Jesus abraçou, irmão. Não foi só aquele toque assim, ó, não. Jesus foi lá e abraçou aquele homem. Falou, você vai ser diferente. Jesus nos abraça, irmão. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, às vezes você vai estar sozinho. Às vezes você vai estar no seu quarto, pensando, como fazer, de que forma vou fazer, e Jesus vai lá e te abraça. Estou contigo todos os dias, estou com você. Jesus quer te abraçar, não somente te tocar. Jesus quer transformar aquilo que está sem vida, podre, em algo que venha florescer. E eu vejo que Jesus se identifica com a nossa miséria. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, irmãos. Jesus abraçou aquele homem, Jesus transformou, se compadeceu daquele homem, assim como a lepra pode contaminar e rasgar todo e dilacerar o ser humano, Jesus, ele é aquele que resgata, é aquele que muda e transforma. Quantas histórias, quantos relatos nós temos de pessoas que foram transformadas. Se nós olharmos para os 12 discípulos,
todos eles foram mudados, transformados. Pedro, João é considerado o apóstolo do amor, mas João queria mandar fogo no samaritano. Ora, pediram para Jesus, manda fogo nessa turma, né? Às vezes nós estamos assim, que nem João, né? Ai, Senhor, tanta coisa que acontece, manda fogo logo aí, acaba com isso que está acontecendo. Mas não é, irmãos, nós temos que aprender com Jesus, que é manso, humilde, e sabe tratar as pessoas. Às vezes é um abraço seu, que vai mudar a história lá na sua casa. Às vezes é uma palavra que você vai falar, proferir para alguém, que vai mudar a vida daquela pessoa. Jesus disse, eu quero, seja purificado. E ele foi. O pecado é profundo, contagioso e incurável, imortal. Somente ele se faz pecado por nós. Se nós olharmos aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo vai nos falar que Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Nós estávamos condenados, nós estávamos já selados para a morte, para a condenação, mas Jesus, na cruz, ele muda todo o percurso que nós estávamos já condenados. E através da cruz, hoje eu e você, estamos limpos, estamos sendo purificados, estamos sendo transformados por esta palavra, por este evangelho, que restaura vidas, restaura as famílias, casamentos, pessoas que estavam nas drogas, pessoas que estavam sem direção, pessoas que estavam perdidas. Jesus, e através dessa palavra, transformou e continua transformando vidas. Nós vemos que através da palavra do Senhor, hoje nós temos vida, nós temos restauração de famílias, de casamentos, nós temos pessoas vivendo algo que ela nunca imaginaria. Certa feita me perguntaram, irmão, você acredita que Deus pode transformar meu casamento? Falei, acredito. Deus pode ressuscitar um morto. O que Ele não pode fazer com o teu casamento, com o teu coração, transformar, fazer com que você venha ser apaixonado novamente pela tua esposa, a tua esposa ser novamente apaixonada por você, o amor surgir, algo ser transformado. Eu acredito, porque eu creio num Deus que continua operando, continua mudando. Lucas também termina esse relato dizendo o que, irmãos? Que o ministério de Jesus era um ministério público. Se nós olharmos aí, o versículo 15, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Era um ministério público de Jesus. As curas, as transformações. Se nós olharmos aqui, os primeiros discípulos, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 1 em diante, o chamado dos primeiros discípulos, Pedro pedindo socorro. Se nós olharmos mais para frente, nós vamos ver a cura de um paralítico, nós vamos ver o ministério público de Jesus. Ele curando pessoas, pessoas sendo transformadas, multidões seguindo ele. Pessoas querendo ser tocadas por Jesus ou querendo tocar em Jesus. E hoje nós temos estas informações. Naquela época eles não tinham, só era notícia. Olha, Jesus está passando aqui. Era um alvoroço, as pessoas corriam. Alguns iam como Zaqueu, só para ver, curioso. Mas Jesus fala, hoje convém estar na tua casa, porque Jesus também visita aqueles que são curiosos, aqueles que não estão querendo nada com Jesus. Jesus também visita, irmão Álvaro. Jesus visita
Jesus toca na vida dessas pessoas, transforma a vida dessas pessoas. E o verso 16, o ministério particular. Se nós olharmos, nós vamos ver que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus é diferente de nós, né, irmãos? Jesus não queria aplausos, Jesus não queria que as pessoas o aplaudissem, mas ele se retirava. A cada milagre, a cada informação, a cada circunstância que ele vivia, ele se retirava e orava mais. E ele buscava se consagrar cada vez mais. E nos ensina que o ministério que eu e você, como seguidores de Jesus, temos que ser esse ministério, um ministério particular, de oração, de jejum, de consagração, de pedir a Deus, Senhor, me purifica, pegue uma brasa, toca nos meus lábios têm sido lábios impuros, como o Senhor fez com Isaías, tirou uma brasa e tocou nos lábios dele, e ali ele foi purificado, e os lábios, aqueles lábios que falavam palavras tropes, começaram a mudar. Eu e você precisamos entender que nós não só fomos chamados para ouvir ou ficar sentado em um banco, nós fomos chamados para pregar o evangelho do Senhor Jesus e falar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A transformação, a cura. Esse homem não se contentou em ficar calado. Ele falou: olha o que Jesus fez comigo. Mas primeiro ele teve que se apresentar para o sacerdote. Era um processo, irmãos, de ir na frente como se fosse um juiz. Olha, eu estou curado. Aquele sacerdote te analisaria, olharia você ia ter que pegar uma ave. Era todo um ritual. Levítico capítulo 12, capítulo 13 vai falar um ritual que tinha que se fazer. E se fazia, ficava 7 dias ainda esperando para que depois pudesse retornar à sociedade. Jesus falou: vá, se apresente ao sacerdote e faça como está na lei de Moisés. Nós temos que saber que hoje a lei é a palavra do Senhor. E nós temos que fazer igual estar na palavra do Senhor. Não é aquilo que sai da minha cabeça, irmão, faça isso, faça aquilo, não. O que a palavra nos ensina, o que a palavra nos orienta, o que Jesus quer que eu faça, eu vou fazer conforme a orientação do meu Senhor. Eu vou fazer conforme o Senhor determinou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Não vou fazer algo sem a orientação de Deus. Orar, jejuar, buscar com que Deus possa me indicar o caminho. Porque muitas das vezes, quando nós tomamos uma decisão precipitada, às vezes nós tomamos uma decisão errada. Porque não esperamos no Senhor. Esse leproso, ele espera a oportunidade certa, um momento certo para se aproximar de Jesus, para falar com Jesus. Ele não olha para as pessoas, porque aqui Jesus está descendo do monte, irmãos, e tem uma multidão com ele, e esse homem vai até Jesus. Ele viu Jesus, ele pede para que Jesus pudesse curá-lo, transformá-lo. Ele fala: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres. Lembra do cego Bartimeu? Gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam: fica quieto, não fica incomodando o mestre. Às vezes nós precisamos gritar: Senhor, grite dentro do seu coração, com sua alma: Senhor, essa angústia que está no meu peito, Senhor, eu preciso das tuas mãos estendidas na minha vida. Senhor,
toca, muda, transforma, é o desejo de querer, irmãos. Quando você vai para uma academia, quando você vai fazer alguma atividade, você vai gradativamente ali, você não começa levantando um peso de 100 quilos, você vai começar devagarzinho, com um de 2, e assim sucessivamente, até você conseguir levantar o de 100, a mesma maneira, eu entendo que é nós na presença de Deus, eu vou devagar, eu vou buscando, eu vou orando, eu vou esperando, esperei com paciência no Senhor, e Ele me atendeu, e eu continuo buscando, continuo orando, continuo estando na presença de Deus. Empecilhos vão vir, dificuldades vão surgir, momentos difíceis vão acontecer, mas eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus. Esse leproso que já não era mais leproso, ele olhou para Jesus, ele se dobra, ele joga seu rosto em terra, ele se prostra. Eu não sei qual é a sua dor, o que você vai fazer, mas aqui nós temos uma lição: reconhecer a divindade de Jesus, saber do poder de Jesus, e saber que Ele pode, a qualquer momento, mudar o teu estado, a tua vida, a tua situação. Eu sempre orei a Deus, pedi tantas coisas para Deus, algumas delas foram atendidas, outras não, mas nem por isso eu parei, eu continuei, e agradeço a Deus por cada situação vencida, por cada barreira pulada, ultrapassada, por cada momento, porque a nossa luta, irmãos, é constante, é diária, são todos os dias. Você levanta, você já levanta sabendo que você vai enfrentar dificuldades, mas enfrentar dificuldades com Jesus se torna mais fácil. O fardo não fica tão pesado. Se você está cansado, Jesus falou: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Você se levanta e fala: nossa, eu não estou conseguindo, está difícil para mim. Está para você, mas para Jesus não está não, irmão, porque Ele vai te dar força. Ele vai continuar caminhando contigo, mostrando o caminho, levando você e conduzindo você pelas mãos. Senhor, pega nas minhas mãos, estou precisando da tua ajuda, estou precisando que o Senhor visite a minha casa. Feche os teus olhos, irmãos, quero orar com você. Soberano e eterno Pai, te glorifico, Senhor, porque eu sei que o Senhor é a nossa cura. Eu sei que o Senhor, Pai, é a nossa fonte de vida, é aquilo que precisamos para podermos, Pai, andar e caminhar. Obrigado por cada um que está aqui essa noite, Senhor. Obrigado por aqueles que vão ouvir, assistir, Senhor, este culto. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, que eles possam receber o toque de cura, Senhor, de transformação, de mudança. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, receber, Pai, aquilo que eles tanto precisam, que é o seu toque, o seu abraço. Oh, aleluia! Deus possível, Tu és o Deus do impossível, Pai, Tu és o Deus que muda a situação. Obrigado, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me viu, e o Senhor me vendo, o Senhor viu a minha miséria, o Senhor viu como eu estava perdido, mas a Tua misericórdia me alcançou, o Teu amor me envolveu, e hoje nós adoramos o Senhor. Oh, aleluia! Adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, obrigado por mais este dia, obrigado por mais este momento de oportunidade, de saber que sou um pecador e preciso e necessito do Teu amor.
Obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, perdoa, Senhor, aquilo, Pai, que nós deixamos de não fazer para o Teu reino, Senhor. Senhor, nos fortaleça, nos dê, Senhor, Pai, força para continuar a caminhar e pregando o Teu Evangelho, louvando, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, quero Te agradecer. Obrigado por cada um que está aqui essa noite. Obrigado por cada um que se dispôs, Senhor, a estar no nosso canto, Senhor, onde o Senhor preparou para nós estarmos louvando e adorando o Teu nome. O Senhor é aquele que faz a obra, Senhor, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Abençoa, Senhor, o irmão Álvaro, Senhor. Abençoa, Senhor, pastor Isaías, pastor Moisés. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui. A Rafa, Senhor, abençoa. Dê força para que ela continue caminhando nos Teus caminhos, Senhor. Que ela possa ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa mover a cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus.